Boa noite, boa tarde, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Seguro. Meu nome é Gustavo Alcântara, sou engenheiro de segurança aqui em Montes Claros, né? E a gente vai começar mais um episódio. Hoje, um episódio internacional, na verdade, né? Porque a gente vai conversar com uma pessoa que não mora no Brasil. Ele é brasileiro, mas não mora no Brasil. Ele mora já há algum tempo em Barcelona, na Espanha, né? E é uma das grandes referências, né, no que se trata de saúde e segurança, né? Ele é um médico que trabalha com gestão de saúde e segurança, um médico com formação na área de audiologia, né? Um otorrino, né? Que já há muito tempo já milita na área de saúde e segurança, e especificamente mais focado em gestão, né, não só de saúde ocupacional, mas gestão de uma forma geral, que é o Ayrton Quitico. A nossa área de segurança é muito interessante porque a gente faz contato com pessoas que a gente vê em livros, vê na internet, etc. Eu tive a felicidade de, nos últimos meses, ter um contato mais próximo do Ayrton. Eu vi muito as questões que ele tratava, especialmente controle de ruído, né? Não vou deixar muito. Já entrou aqui na sala, vou convidá-lo. A estrela não sou eu, a estrela é ele, né? Então a gente não vai falar muito bem. Saludos desde Barcelona. Morrendo de frio. Começamos aí. Morrendo de frio, cara. Manda um bocado de frio pra cá, porque aqui tá quente pra caramba. Estou sabendo aí que os meus amigos aí falam que, sei lá, São Paulo, 42 graus, uma loucura aí. Tá complicado. Aqui até essa semana deu uma chuvinha, mas tá bastante quente. Padrão Montes Claros de calor mesmo. Eu me lembro de Montes Claros, eu não me lembro de Montes Claros com muito calor, não. Era mais fresquinho que Pirapora era muito quente, Várzea da Palma era muito quente. A Montes Claros não era tanto. Era mais, acho que é mais alto, né? É por causa do Rio, né? Não é que Montes Claros é mais fresco, é que lá é mais quente ainda do que aqui. Bom, tudo é relativo. Exatamente. Tudo bem com você? Vou ver se eu consigo entrar aqui no computador. Acho que é mais alto, né? Só ver se eu consigo. É por causa do Rio, né? Não é que Montes Claros é mais fresco, é que lá é mais quente ainda do que aqui. Gustavo, se eu for pelo computador, dá delay, né? Dá. Tudo bom. Se eu consigo entrar aqui no computador. Pelo computador dá delay, já vi agora. Melhor aí pelo celular mesmo. Isso. Tá bom? É boa a minha imagem aí ou não? Você vai ter que inverter o 90 graus. Você tá 90 graus aí. Como é que eu deitei o computador? Vamos ver. E agora? Agora sim. Agora ficou bom. Mas aí, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho que deixar ele carregando, porque a bateria estava no final. Como é que eu faço? Tem que botar fazer uma enjambração aqui para botar um suporte aqui, vamos ver. Então, se eu botar aqui, vai quebrar o fio. Espera aí. Deixa eu pegar uns livros aí. Para alguma utilidade, os livros devem ter. Ao vivo tem dessas coisas.
complicado. Estou precisando de um engenheiro aqui. Nossa, eu fico segurando. Também. Não é tão ruim assim. Vou ficar segurando. Enquanto o Ayrton ajeita aqui, pessoal, esse é um projeto, na verdade, que a gente tem desde 2012, que era feito presencialmente, né, a cada trimestre, e que hoje, com a facilidade que a gente tem de estar online, né, a gente está fazendo toda semana. Né, e esse, na verdade, é o 6º episódio, e eu tenho o prazer de estar recebendo um grande profissional, um cara que eu já estudava antes, né, e tive o prazer de ter um contato mais recentemente, um contato mais próximo, né, e ele, apesar das 5 horas de diferença de fuso horário, ele está se dispôs a estar aqui para conversar com a gente, e a gente vai aprender muito com ele. Então, oficialmente, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo. Olha, Gustavo, muito obrigado. Obrigado eu que tenho que te agradecer pelo convite, pela consideração, pelas palavras que tu sempre tem me agraciado aí. Tá? E para mim é uma satisfação muito grande voltar para Montes Claros, né? Um lugar que eu tenho várias histórias, mas eu prometo que eu não vou contar as histórias agora. Tá? Não tem que ser 2 horas de live. Uma só para as histórias em Montes Claros. Meu amigo, a gente começa então. Ayrton, você, na verdade, ao contrário da maioria das pessoas que costuma acompanhar as lives, né, você é um médico, mas não necessariamente começou como médico do trabalho na área de segurança, né? Você é médico otorrino. Então, eu sempre tive essa curiosidade. Como é que foi e por que você se interessou pela área de saúde e segurança? Por que eu cometi essa insanidade, né? Bom, primeiro por um desvio de conduta, possivelmente. Bom, agora, sério. Eu fiz toda a minha formação médica, eu me dediquei para o otorrino, fiz a minha residência no Rio de Janeiro, vivi 3 anos no Rio de Janeiro, me especializei em cirurgia de ouvido, eu só fazia cirurgia de ouvido, voltei para Porto Alegre, montei uma clínica, sempre gostei muito de ouvido e por extensão, de audiometria. Montei uma clínica e sempre tive serviço de audiometria. Em algum momento, eu comecei a fazer exames audiométricos para alguns empregados de amigos meus que tinham uma indústria, enfim, e eu comecei a fazer exames para eles. Até porque, Gustavo, na formação de otorrino, seja na própria faculdade e mesmo na residência 3 anos, eu não vi nada de ocupacional. Nada. O otorrino, inclusive, eu não sei hoje como é que está, se a formação melhorou ou não, mas na minha época era uma lacuna muito, muito grande que a gente só ia perceber anos depois. E aí eu comecei a me dedicar então à audiologia ocupacional, montei um serviço de audiologia ocupacional, montei outro em Caxias do Sul, montei outro em Gravataí, e realmente eu gostava muito do assunto. Um dia me cai nas mãos um prospecto, um folheto de um evento promovido pela revista CIPA, um congresso em Porto Alegre, e que tinham também temas livres para serem apresentados. Eu preparei um artigo, nem me lembro qual era o artigo, e fui apresentar. E, para surpresa minha, a recepção ao que eu apresentei foi muito, 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 muito grande. Inclusive, na primeira fila, estava ali o José Luiz Dias Campos, que é um grande amigo meu, e com quem depois eu fui trabalhar como assistente técnico dele em inúmeras ações de reparação das empresas que ele atendia. Ali na primeira fila, sim. E aí, logo depois eu entendi. Naquela época, Gustavo, a bola da vez era a audiometria. Era o grande problema que as empresas enfrentavam. As ações de reparação ocorriam a centenas. As medidas de proteção não eram
tão extensivamente utilizadas como agora, as audiometrias erráticas, se fazia, não se fazia. Então, assim, o flanco que as empresas ofereciam, ou seja, totalmente desguarnecidas diante de uma ação de reparação, era muito grande naquela época. E eu gostei do assunto, gostei, apresentei, o público ávido, assim, de pergunta, terminou o evento, eu estou caminhando no corredor, encontro o José Luiz Dias Campos, o José Sevier, que eu só conheci ali, não conheci ainda, e aí eu disse para ele assim, Sevier, eu quero escrever na revista. E assim, ele sempre foi um empresário assim, muito aberto e muito receptivo. Né? Assim, então, escreve. Eu disse, mas o que eu preciso fazer? Me manda uns 4, 5 para eu ver o que tu vai escrever, e aí só tem um compromisso comigo, de manter a assiduidade. Eu digo, perfeito, vamos lá. E assim, vou te dar uma coluna na revista. Eu digo, melhor ainda. Que nome tu quer para a coluna? Que nome para a coluna? Ele falou assim, o ruído de você, ali no corredor, tudo, ou seja, tudo planejado, ali no corredor, o ruído de você. O ruído de você? Ele era o dono, tá bom, não, vai o ruído de você. Acabei escrevendo para a revista. Naquele ano eu ganhei um prêmio de destaque, que eram 3 pessoas, eu fui o terceiro. No segundo ano eu fui o segundo, no outro ano eu fui o primeiro, e a partir dali eu fiquei ganhando inúmeros prêmios de destaque. Eu ganhei em 93, 94, 95, 97, 98, 2006, 2007, eu sou a pessoa mais premiada, agora não sei, depois de 2008, 2009 eu parei de escrever. E em função daquilo meu nome começou a aparecer. E aí eu me incorporei me incorporei à caravana da CIPA, ou seja, a CIPA fazia eventos, congressos, palestras em vários lugares do Brasil. E onde a CIPA ia, eu ia também. Eles me mandavam passagem, ou seja, estadia. Era uma festa, era uma diversão. E com isso, Gustavo, eu conheci o Brasil inteiro. E com isso o meu nome ficou conhecido e as pessoas e as empresas começaram a me chamar para consultoria. Em Minas, várias empresas eu prestei consultoria. E aí começou a surgir um problema. Eu tinha que estar em Minas 10 dias por mês, mas eu trabalhava no hospital como otorrino todos os dias de manhã. Então, como conciliar as duas coisas? Aí chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha, ou a parte ocupacional ou a medicina tradicional. Aí eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Faz 25 anos que eu sou otorrino, chega, agora não quero mais. Aí criei uma profissão, chamada audiologista ocupacional. Como na época era eu só que falava, e eu me tornei conhecido, então assim, as pessoas me chamavam muito. E aí que eu entrei a escrever livros, Coletânea 1, Coletânea 2, Coletânea 3, pela LTR, e aí que eu entrei na área ocupacional. E meu pai dizia isso, né? Essa cachaça aí a gente não consegue se livrar dela, né, Gustavo? Reclama, mas não, porque a empresa faz isso, porque não sei o quê, porque o concorrente, porque o PPRA R$100, mas a gente não larga, né? De jeito nenhum. Então, você contou aí uma parte da sua história, né? E o que você vê de principais diferenças, se você pudesse traçar um paralelo entre a época que você começou a trabalhar, né? Você falou aí no início da década de 90 e hoje. O que seriam as principais diferenças, se você pudesse elencar? Algumas diferenças muito relevantes. A primeira delas é que, inegavelmente, os profissionais da área de saúde e segurança do trabalho se aprimoraram. É nítida a evolução técnica, a evolução profissional desse pessoal. As formações são muito mais consistentes, o conhecimento é muito mais difundido, a capacitação profissional é muito maior. Na época, se contavam nos dedos os engenheiros, os técnicos de segurança tinham uma formação precária. Hoje tu vê técnico de segurança com formação acadêmica. Então, assim, realmente houve um crescimento em relação ao preparo do profissional.
infelizmente, eu não vejo um crescimento na mesma proporção dos empregadores. Né? Eu ainda sigo vendo as empresas mal preparadas, ainda sigo vendo as gestões inadequadas. Então, assim, na época havia um descompasso, as empresas precisavam e não haviam profissionais suficientes. Agora existem profissionais muito capacitados e as empresas seguem patinando, achando que a ação de segurança do trabalho é um entrave, é um problema. O próprio FAP, né? O próprio desconhecimento do FAP, que na verdade não se atribui a uma questão de saúde e segurança do trabalho, não é não. O FAP é uma questão relevante para interesses financeiros da empresa. Lembra do Neném Prancha, que dizia algumas frases antológicas no futebol, né? Uma delas é essa: o FAP é tão importante que quem devia consultar lá é o presidente da empresa. É igual bater pênalti. E é o que não sabe. Então ele não sabe o que a empresa dele está botando fora. E por aí vai. Né? Então, assim, tem outras questões, mas nosso tempo é exíguo aí também. Vamos aproveitar. Você falou uma coisa interessante, né? Você já atendeu várias empresas, né? Quando eu comecei na área propriamente dita de segurança, eu trabalhei como engenheiro de segurança em grandes empresas, né? Tive a oportunidade, inclusive, de participar de uma certificação da OSAS 18001, né? E depois eu fui para a área de consultoria e, além das grandes empresas, eu comecei a atender também pequenas e médias empresas, né? Na sua opinião, as tratativas sobre gestão, de uma forma geral, elas devem ser diferentes dependendo do porte da organização? E se isso deve acontecer, por que isso deve acontecer? Não deve, não. Não deve. Eu lembro sempre, eu tinha um amigo em Porto Alegre. A vantagem de falar com pessoa de idade é que ela sempre tem histórias, né? Então, assim, eu tive um amigo em Porto Alegre, o Mauro. O Mauro era médico, trabalhava comigo no hospital, era auditor do trabalho, chegou a ser, inclusive, diretor da fiscalização. E o Mauro tinha uma frase que era fantástica. Ele dizia o seguinte: as microempresas não têm microempregados. Não é? Então, assim, os riscos poderão ser não de tanta monta, por exemplo, em empresas menores, como algumas empresas maiores. Mas, muitas vezes, os riscos são semelhantes. As doenças são iguais. A perda auditiva afeta tanto alguém que trabalha numa empresa de 10 mil empregados, como alguém que está lá numa serraria com 15 empregados. Então, assim, a gestão é igual. Evidentemente que as condições, aí sim, da empresa, obviamente, são distintas, né? Tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista de recursos, como do ponto de vista, por exemplo, as grandes empresas têm o SESC próprio, as outras empresas dependem de prestadores de serviço, que estão à distância, que não vão dar aquele atendimento presencial 24 horas por dia. Né? As grandes empresas são mais visadas, seja pela fiscalização, seja pelo Ministério Público, seja pelas próprias ações de reparação, que vão acontecer mais nas grandes que nas pequenas e nas médias, mas a gestão de SST, o cuidado com a pessoa, o cuidado com o ambiente é igual, não tem diferença nenhuma. Exatamente. É uma coisa interessante, né? Porque muitas vezes a gente vê, fala, mas eu sou pequeno, se eu fizer isso eu vou quebrar, e etc, etc. Na verdade é porque eles, até por desconhecimento mesmo, eles não sabem as possíveis consequências, principalmente financeiras, que é o que eles mais, que eu vejo microempresários, pequenos empresários falando, da não prevenção para ser muito maior, né? Ainda falando sobre gestão, né? A gente sabe que quando o PPRA foi concebido, o conceito do PPRA e até do PCMSO, que foram, né, na mesma época, né, 25 anos atrás, o conceito é que o PPRA fosse, sim, um programa de gestão, né, focado em higiene ocupacional, né, mas que fosse um programa de gestão. Né? E hoje, né, desde março desse ano, a gente tem um programa de gerenciamento de riscos. Né? Para você, quais são os aprendizados que a gente teve, né, na implantação do PPRA que a gente deve preservar, falando agora do PGR, e o que deve ser mudado para que a gente não perca essa essência da gestão, como
como aconteceu com o PPRA? O PPRA, na verdade, ele se desvirtuou das suas finalidades. Não é? Existe um trabalho muito interessante, que é um trabalho já antigo, trabalho de 2003, dos Carlos, né? São o Carlos Miranda e o Carlos Dias. Esse trabalho ele aconteceu quando o PPRA tinha 8 anos de idade, agora ele já tem 24. Não é? E eles mostram ali que, numa observação de 30 e poucas empresas, 93,4% tinham PPRAs, e 92,7% tinham PPRAs inconsistentes. Então, assim, esse cenário dos PPRAs inconsistentes e sem cuidado com a metodologia, sem cuidado com a avaliação, sem cuidado principalmente com as ações, foi um desvirtuamento, mas eu acho, Gustavo, que ele foi, digamos assim, um passo importante, bem um pouquinho longo demais, poderia ter sido abreviado, mas as coisas têm que acontecer quando acontecem. Né? É um passo importante para que se chegasse no PGR. O PGR chega em outro estágio. O PGR chega com outra legislação. A NR1, cada vez que a gente lê, a gente descobre coisas ali que dão o que pensar. Tipo assim, bom, nossa, isso aí não vai ser muito para resolver. E o PGR e o PPRA chegou mais numa fase em que não existia documentação, não tinha nada. Né? Então foi necessário um documento. Muito bem, existiu o documento. Tens o documento? Tem. Bom, durante muito tempo isso foi o necessário. Agora não. Agora com o PGR as coisas vão mudar. O que se aprendeu do PPRA, ou seja, simplesmente fazer o documento, entregar, pegar o cheque, voltar daqui a um ano para fazer um documento, para entregar, para pegar o cheque, para aquele documento, isso acabou. Não vai ser mais assim. Os contratos, inclusive, dos prestadores de serviços vão ter que ser revistos com seus clientes. Hoje, tu vendes um PPRA, pode parcelar em 3, 4 meses, mas o PGR praticamente é uma conta mensal. Não é? Bom, agora o PGR eu me paga em 5 meses. Sim, quer dizer que os outros não vai fazer nada, outro vai trabalhar e não vai ganhar. Então, sim, aprendemos muito com o PPRA. Principalmente aprendemos como que não devemos nos comportar. Basicamente isso, Gustavo. A gente vê exatamente, concordo em gênero e número e grau, porque a gente vê uma questão muito documental, né? Uma visão que eu costumo falar que é cartorial, vamos dizer assim, né? As empresas e os profissionais muito preocupados com ter o documento, o papel, né? E isso, como você bem falou, desvirtuou totalmente a questão de gestão, né? É dessa época também que a gente começou a ter as consultorias, né? E aí fazendo uma meia-culpa também, a gente, no início, especialmente, falou assim, você tem que ter o documento, senão o Ministério do Trabalho vai multar, né? Então a gente é muito tecnicista, nós profissionais de saúde e segurança somos muito tecnicistas e falamos de acordo com a NR, de acordo com a norma, a multa, etc. Ou seja, óbvio, você tem que usar as ferramentas na hora certa e na medida certa também. Mas eu vejo que hoje, especialmente com a velocidade que as coisas estão mudando, né, eu vejo que o profissional que vai se destacar, começar a destacar hoje, vai se destacar no futuro, é o que eu chamo de profissional 4.0. Por quê? Na minha visão, o início, a gente tinha um papel muito de fiscalização, né, de ficar em cima, de parar atividade, de ser aquele cara que parava e empacava a produção, né? Num segundo momento, a gente passou a ter um papel também de auditor, além de ser um fiscal, ou seja, a gente ajudava a empresa a resolver os problemas, mas ainda assim uma postura mais reativa, ou seja, o problema acontece, a gente vai ajudar a resolver depois que ele acontece. No terceiro estágio, eu vejo que o profissional de segurança passou a ter uma postura mais proativa, né, de antecipação, de ajudar no planejamento, ou seja, a atividade vai acontecer, a gente entra já no planejamento para que segurança seja incorporada ao planejamento e execução. E o que eu vejo hoje
é que o profissional vai ser alguém que agregue valor efetivamente, inclusive financeiro, para as empresas, né? E que, se o profissional não tiver essa visão, né, ele vai ficar para trás. Porque hoje nós estamos vivendo uma pandemia, então as empresas estão tendo o seu faturamento diminuído, muitas vezes o custo mantido. Então, a gente está fazendo um esforço, vendo as empresas fazendo um esforço muito grande nessa questão de diminuir custo e aumentar a receita. E nós, profissionais, temos que entrar efetivamente na gestão. A gente tem que ser profissional de gestão para que a gestão de saúde e segurança, que é o que o PGR se propõe, o GRO e o PGR se propõem, que eles entrem, sim, né, na ordem do dia, né? E eu vejo ainda, você deve ter essa mesma visão, muitas empresas ainda capengando, não sabem o que é, como é que vai ser em março, né? Você até me alertou, né, que nós estamos faltando aproximadamente 90 dias úteis para que ele comece a vigorar. Isso é muito pouco, né? Eu concordo totalmente contigo. Nós, possivelmente, em algum tempo, algum historiador de saúde e segurança do trabalho vai fazer uma retrospectiva e vai se dar conta de algo que, como a gente está vivenciando, a gente não se dá conta. Mas tu tocaste muito bem no assunto, que é a velocidade das mudanças. Observa que, em pouco tempo, nós somos blindados com novidades que surgem rapidamente. Por exemplo, o e-social. O e-social foi uma grande novidade. Ele não emplacou por questões políticas, ele não emplacou por medo de divulgar informações externas, algo que nunca saiu do intramuros da empresa, agora iria ser de domínio público. Enfim, aí ele não emplacou. Mas, por outro lado, nós temos aí a NR1, a NR7, a NR9, que daqui 90 dias elas vão se tornar realidade. E isso é uma grande velocidade de movimentação, e nós não estamos acompanhando isso. Nós não temos, digamos assim, pelo fato de a gente estar dentro do assunto, a gente não tem aquela visão crítica, aquela visão abrangente do que está acontecendo. E certamente, eu não tenho nenhuma dúvida disso, a partir de março, nós vamos entrar no que eu chamo do período das consequências. E as consequências, elas poderão ser boas ou ruins. E elas poderão ser grandes e pequenas. E elas vão afetar todo mundo. Elas vão afetar o diretor de QMSS de uma multinacional de 10 mil empregados, que está apostando no que o seu sistema de ERP lhe forneça uma solução sistêmica, um software, para atender o PGR, que não vai fornecer. É óbvio. Tudo que... Dois parênteses. Primeiro parênteses. Tudo que está sendo dito aqui é responsabilidade minha. O Gustavo não tem nada a ver com isso. E o segundo parênteses é o seguinte: é óbvio que eu sou um fornecedor de sistema. É óbvio que eu vou falar bem de sistema, principalmente do meu sistema. Mas é óbvio também que eu sou muito crítico das condições, até pela minha formação. Eu conheço muito do assunto. Eu sei das dificuldades inerentes aos processos de desenvolvimento de sistema para atender o PGR. Eu sei que há necessidade de um grande conhecimento técnico do assunto para transformar a fria letra da lei num sistema. E no sistema não é uma planilha de Excel. Sistema é sistema, o sistema tem que ter inteligência, tem que ter desenvolvimento, o sistema tem que ajudar a pessoa. O sistema tem que trabalhar para o usuário, não o usuário do sistema. Então eu sei que os ERPs não vão fornecer a 90 dias do início. As grandes empresas vão se deparar em março, já deveriam começar a ficar preocupadas, mas em março elas vão se deparar com esse tipo de problema. E esse período das consequências vai afetar, então, as grandes empresas e vão afetar as pequenas também. Por quê? As pequenas estão à disposição dos prestadores de serviços, que também estão na inércia, porque aí virou o cachorro correndo atrás do rabo. Ou seja, como o cliente não insta o prestador para que ele se movimente, ele está muito comodado. Na zona de conforto. Fazendo o seu aso. O que ele não se deu conta, é de que o principal produto que ele gera, que é o aso,
O principal produto das prestadoras de serviço não é o PCMSO, não é o PPG, é o ASO. Entende assim? O que a empresa quer do prestador de serviço? Ela quer o papel, ela quer o ASO. É o principal produto que eles fazem. Se eles lerem, ou quando lerem a NR7, eles vão verificar que o ASO deve conter os fatores de riscos classificados no PGR. Está lá na NR7. E quando eles forem para a NR1, eles vão ver que a organização deve classificar os riscos. E o inventário também diz que os riscos devem ser classificados. Ora, aí uma pergunta. Dia 10 de março começa tudo. O ASO emitir no dia 11 vai ter que estar de acordo já com a nova NR7? Eu acho que sim. Se ele for de acordo com a nova NR7, ele tem que conter ali os fatores de risco classificados no PGR. Espera um pouquinho, Ailton. Como classificados no PGR se eu não fiz PGR, não classifiquei nada? Então, como que você vai fazer um ASO que é inconsistente com a legislação? Por isso que eu digo, o período de consequências, a apocalipse do PGR, né, vai chegar em 90 dias. Vai afetar grande e vai afetar pequeno também. Voltando um pouquinho no PPRA, né? E eu já ouvi algumas pessoas, né, que não estão, digamos, muito preocupadas com o que você bem falou, que é o período das consequências, né? Tem muita gente que acha que o PGR é um PPRA repaginado e vai ser só acrescentar ergonomia e risco de acidente que está tudo certo, né? O que você acha? Você acha que é isso mesmo ou vai bem mais além? Acho que é uma inconsequência, uma leviandade. Acho, inclusive, digamos, que algumas pessoas pensem isso, eu até admito. O que às vezes me causa espanto é ler algumas pessoas, digamos assim, nas mídias, dizendo esse tipo de coisa. Tá? Que alguém vá lá e diga assim, não, eu pego o meu PPRA, mudo a capa e escrevo PGR. Bom, tudo bem, pode fazer o que quiser. Mas algumas pessoas estão achando que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Olha, hoje, tu vais a campo e tu faz uma avaliação de riscos. Muito bem. Isso é o suficiente para definir ali os EPIs, define os EPCs, eventual. Nem toca muito no EPC, medida administrativa, organização de trabalho, que é isso? Isso nem existe. Então já se vai direto, avaliação de risco e EPI. Muito bem. Só que tu vai a campo agora e tu vai ter que ler as fontes. Tu vai ter que ver os perigos, os danos à saúde, os EPCs, as medidas administrativas da organização do trabalho. Eu tenho acesso, inclusive, se tu não tiveres, eu te envio, até se alguém quiser, depois a gente pode mandar, a um manual de fiscalização. O manual de fiscalização ele é muito claro. Entende? Assim, ó, a hierarquia das medidas. Isso, na NR1, é enfatizado muitas vezes. E isso está no PPRA? Não, isso não está PPRA, as pessoas não têm que fazer. Bom, aí tu trouxeste o risco, tu trouxeste a avaliação para casa, muito bem. Aí, só que aquela avaliação, tu vai ter que fazer o nível de risco dela. Alguma vez tu já trabalhaste com a tabela 4x4 ou 5x5? Não, eu acho que alguma vez eu já coloquei alguma coisa, perfeito, muito bem, tu vai ter que trabalhar com ela. Aí depois que tu tiver feito isso para todos os fatores de risco, tu vai ter que classificá-los, e classificá-los com alguma forma de priorização. Nós, no SIGWeb, nós utilizamos a matriz GUT, porque aquilo ali é importante, tanto para o ASO, como é importante também para definir a prioridade dos planos de ação. Isso é igual? Exatamente igual ao PPRA, né? Não mudou nada, né, Gustavo? Está muito parecido. A mesma coisa. Igual. Muda a capa e vai tudo igual. Que nada, pessoal. Olha, eu acho, Gustavo, que também está acontecendo um outro equívoco quase que conceitual. Este ano que foi dado para a vigência, entrar em vigência, as NRs e principalmente a NR1, não foi um ano
para que a gente ficasse esperando e pensando. A minha mãe dizia, está pensando o quê? Se a perna nasce de cima ou desce para baixo, né? Enfim, coisa assim. Não, foi um ano para trabalhar. Não se trabalhou. Bom, a epidemia. Bom, a epidemia agora vai ser responsável por tudo, né? Mas, enfim, agora, a 90 dias do evento, as grandes empresas vão ter que começar a se preocupar, e eu tenho uma outra preocupação muito séria. Muito séria. Grandes empresas, Gustavo, correspondem a 1% do universo das empresas no Brasil. 99% das empresas são empresas pequenas, médias, micro, pequenas e médias. E essas não são atendidas por prestadores de serviço que também estão, na imensa maioria, despreparados. Também estão desassistidos dos seus sistemas. E esses, como que vão se organizar? A NR1 colocou uma questão muito interessante, que é assim, a responsabilidade do PGR, do inventário, dos planos de ação, é do dono da empresa. Mas o dono da empresa é o responsável. Agora, quem vai elaborar ou quem vai cometer a insanidade de não entregar é o prestador de serviço. Se eu fosse um prestador de serviço, tivesse uma clínica, eu estaria enlouquecido nessa altura, porque a possibilidade, quando chegar o período das consequências, de que prestadores de serviço percam clientes, é muito grande. Prestador de serviço que não se habilitar para o PGR vai ficar atendendo microempresário individual, vai ficar atendendo aqueles que têm empregada doméstica e que precisam fazer algum tipo de coisa. Então, assim, o período das consequências vai afetar a grande empresa e os prestadores também. Muita empresa hoje que tem centenas de clientes vai perder. E outras que têm poucos vão ganhar. Vai haver a dança da cadeira dos clientes, com toda certeza, meu caro. Toda certeza. Eu concordo com você e eu tenho isso muito claramente para mim, porque, primeiro, vai ser um desafio muito grande para as empresas, para os profissionais, mas principalmente para as empresas de consultoria, né? Quem vendia papel vai ter que vender, entre aspas, gestão. Mas para isso tem que estar preparado, tanto tecnicamente quanto em termos de suporte, né? Os profissionais dessas empresas têm que estar sabendo o que é, dominando o que é, né? Até porque vai ser uma mudança de conceito para os clientes, que são as consultorias que vão ter que entrar na cabeça deles e falar, a regra do jogo muda a partir de março, mas a gente tem que se preparar antes, né? Você ganha o campeonato, não é no dia do jogo, é antes na preparação, né? E como você falou, tem a grande maioria dessas empresas, ela não colocou o PGR na ordem do dia, né? Algumas por desconhecimento, né? Como você falou, a boa parte, a grande maioria, a imensa maioria, não tem profissionais de segurança, né? E quando tem, esses profissionais estão, eu vou começar a trabalhar isso no final do ano, que eu estou sem tempo, né? Vai ficar sem tempo, mas vai ficar sem dinheiro também, né? E se você fosse recomendar por onde que essas empresas devem começar na prática, o que você acha que tem que ser, digamos, um passo a passo para elas? Esse passo a passo, a própria NR1 fornece. Eu fiz uma colinha aqui, ó. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver se eu acho o papel. Está aqui, ó. O próprio NR fornece. Muito interessante. É o item 5.3.2. A linha A ali é irrelevante, é o óbvio, o ululante, evitar os riscos ocupacionais originados no trabalho. Tá, isso aí é discurso. Agora, a linha B, identificar os perigos e lesões ou agravos à saúde. C, avaliar os riscos com nível de risco. Classificar os riscos para adoção de medidas de prevenção. Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação dos riscos, acompanhar o controle, ou seja, eles basicamente aqui em 5 ou 6 itens, eles dão um passo a passo de como começar. É óbvio que isso aqui não esgota o assunto, é óbvio que a NR1 é muito mais, em cada item desses tem os seus desdobramentos, tem as suas explicações, tem as suas justificativas, tem a forma como que tu vai proceder. Mas
em linhas gerais também, a gente vê um dado muito interessante aqui, Gustavo. Eu não te falei nada de diferente que o pessoal de segurança não venha fazendo há 30 anos. Te falei? Identificar os perigos, lesões agravam a saúde, avaliar os riscos. O nível de risco, isso é uma novidade, não tinha antes, mas tudo bem. Classificar também é uma novidade. Adoção de medidas de prevenção, alguma novidade? Então, assim, a rigor, eu não vejo complexidades no PGR. Não vejo complexidades. Pelo menos, assim, não complexidades em termos assim, de novidade. Bom, agora eu não entendo. Eu não sei como é que faz isso. Isso aqui é grego para mim, arcaico. Eu nunca ouvi falar. Não, pelo contrário. Todo linguajar ali é um linguajar adequado à nossa realidade, ao nosso dialeto. Tá? Então, assim, está tudo ali. Como que se começa? Como dizia a Rainha de Copas para Alice no País das Maravilhas, começa pelo começo. Né? E aí a Alice perguntava assim, quando é que termina? Assim, quando acaba. Né? Só que a única diferença do inventário é que ele não acaba nunca. Né? Ele vai eternamente. Ad eterno. Mas começa. Acho que tem que começar. Acho que está havendo, neste momento no Brasil, está havendo muito discurso e pouca prática. Está havendo muito curso que, na verdade, está pegando NR e está, que fazia isso, aqui fazia. Mas está lá escrito. Assim, agora, como que se faz isso na prática? Né? Que, aliás, é o motivo da nossa live aí, exatamente é essa, né? O PGR na prática. Como fazer? Começar. Não vai ficar como eu quero? Não vai. O inventário que eu vou produzir agora é muito ruim, depois eu vou ter que melhorar? Vai. Tem que melhorar. É assim. Alguma vez na vida tu fizesse um inventário de riscos? Não. Começa, faz um. Certamente o 12º vai estar muito melhor do que tu fez agora. É óbvio. Tá? Então, assim, me pergunta qual é o passo a passo. Passo a passo está lá na legislação. E qual é a recomendação? Se é como é que é? Se conselho fosse bom, eu não dava, né? Se cobrava. Então, assim, qual é o conselho? Começa, pronto, e aí vai. Portanto, você falou duas coisas muito importantes, né? A gente sabe que o GRO e o PGR se tratam de um sistema de gestão que é baseado no PDCA. E o PDCA, o principal princípio, vamos dizer assim, é justamente a melhoria contínua, né? Eu lembro que quando a gente foi fazer a certificação, né, a gente não tinha um sistema de gestão disponível. O que a gente fez? Naquela época, mais de 10 anos atrás, o primeiro levantamento, especialmente, foi planilha de Excel. Hoje a gente tem uma tecnologia muito melhor, porque a planilha de Excel, para registrar, você consegue. Para atualizar, dá um trabalho fenomenal. Né? Você não consegue fazer isso, ainda mais o tanto de mudança que a gente tem de processo, de pessoas, de layout, tem que ter. Quanto maior a empresa, mais difícil fica. Mas o princípio da melhoria contínua é exatamente isso. O que está bom, mais ou menos hoje, amanhã vai ficar um pouco melhor, e assim por diante. Mas você tem que estar. É assim que se faz. O nosso processo de aprendizado é um processo de tentativa e erro. Né? Como é que a gente aprendeu a caminhar? Caindo. Como é que tu aprendeu a andar de bicicleta? Né? Ralando. Ralando o joelho, cotovelo, não tinha capacete naquela época, não tinha nada disso, quebrando o dente. É assim que a gente aprende. Agora, o que eu vejo é muito discurso, eu vejo também as pessoas um pouco assustadas, né? E alguns cursos prometendo assim, bom, agora a relação do PGR com a ISO 45001, mas um pouquinho. A ISO 45001 é um sistema de gestão utilizado por nem 1% das empresas brasileiras. Aí quer dizer que nós vamos aplicar a ISO 45001 na padaria ali que tem 35 empregados? Que isso? É uma insanidade. Não, então não vamos com a OSA 18001. É outra insanidade. Vamos começar trabalhando com aquilo que a gente tem, fazendo aquilo que a gente faz, não tem nada de novo, e incorporando, aí sim, devagarzinho,
todas aquelas novidades, todos aqueles itens necessários que a própria NR está colocando. Por exemplo, avaliou o risco, o nível de risco. Depois dos riscos avaliados, a classificação. Aí, se a novidade mas depois de 1 mês, 2 meses, Gustavo, as pessoas vão aprender a fazer. É óbvio que vão aprender a fazer. Isso aí. Só ver um pouquinho das perguntas e os comentários que o pessoal está fazendo aqui. Já teve uns 4 ou 5 pessoas aqui que já falaram que querem lá o manual de fiscalização. Eu vou deixar, porque essa live ela vai ficar no IGTV e também no canal do YouTube da Faria Alcântara. Então, eu vou colocar lá também o link para o pessoal fazer o download do manual de fiscalização. São 2. Tu tens os 2? O manual da fiscalização do PPRA, eles são bem recentes, é de 2018. E o do PCMSO também. Tu tens os 2? Tem. E aqui, o pessoal fazendo algumas perguntas aqui. O Márcio está perguntando o seguinte: o que levou os profissionais de segurança e as empresas, os empregadores, a negligenciarem o PGR? Foram inoculados pelo vírus do E-Social. Exatamente, né? Eu também acho, né? Porque hoje, o que eu estou vendo, não sei se você tem essa mesma percepção, e seria até a próxima coisa que eu ia te perguntar, o que a gente está vendo é que muita gente está fazendo o que eu chamo de SST da esperança, né? Eu ouvi falar que vai ser adiado igual o E-Social, será que pega, será que não pega? Na minha percepção, isso é muito mais um desejo do que uma informação quanto ao aumento do prazo. É claro, é mais fácil acreditar na mágica do que na realidade, não é? E aí, em função disso, a expectativa de que não entre. Como o vírus do E-Social é um vírus muito potencialmente agressivo, as pessoas se deram conta do seguinte: o E-Social era para entrar, não entrou, era para entrar, não entrou. Bom, esse aí foi inoculado também pelo vírus do E-Social e não vai entrar. Eu acho que vai. Se bem que tem um detalhe: ninguém aqui tem bola de cristal e não temos nem capacidade de prever o futuro. Considerando que esse país é o Brasil, mas eu fico imaginando algumas coisas. Por exemplo, assim, houve realmente uma grande movimentação tripartite em torno de mudança na legislação. Bom, isso aí pode ir fora? Pouco provável. Houve uma grande movimentação da Fundacentro. Lembra, Gustavo, que a Fundacentro é o braço técnico da Secretaria. Então, assim, a Fundacentro fez aqueles 5 webinários absolutamente imperdíveis. Para fora? Não, é pouco provável que não. E há entre o PGR e o E-Social há uma diferença abissal. O E-Social exigiria que informações saíssem do âmbito da empresa e fossem divulgadas para a Rede Globo. O PGR não, o PGR segue com os dados intramuros, ou seja, quem é que vai olhar um eventual fiscal, enfim. Então, assim, o medo do que as pessoas possam eventualmente ter do PGR é infinitamente menor do que elas têm do E-Social. Por isso que eu acho que a expectativa de que não vai emplacar, poderá acontecer. Como eu disse, tudo pode acontecer. Mas eu não apostaria minhas fichas, pelo menos todas as minhas fichas, neste número aí, porque e se emplacar, Gustavo? Como é que eu fico? É isso, né? Como é que eu fico? Aí eu não fiz, eu sou uma empresa que eu não me preparei, eu sou um prestador de serviço que eu tenho agora 100, 150, 200 clientes, que em algum momento eles vão me pedir, e eu não fiz, e eu vou ter que me preparar, e eu vou ter que começar a ampliar minha equipe, eu vou ter que começar a contratar mais gente, porque eu vou ter que começar a atender rapidamente os meus clientes, vou começar a fazer gambiarra como o PPRA habitualmente se fazia. Desculpa pela palavra habitualmente, foi um pouquinho pesada, mas costumeiramente se fazia, ou eu vou começar a trabalhar direito. Enfim, eu teria muito cuidado
muito cuidado, o período das consequências aí poderá ser desagradável para muita gente. Bom, a experiência que eu tenho com o sistema de gestão, eu trabalho com o sistema de gestão desde 2004, 2005, primeiro com a 9, depois com a 14, depois com a 18, que virou a 45. Eu sou extremamente a favor de um sistema de gestão. Por quê? O que eu enxergo? É uma questão de organização e planejamento. Porque hoje a gente, como você bem disse, nós temos várias iniciativas, só que elas estão desconectadas, né? Então, por exemplo, a gestão de higiene ocupacional não conversa com a gestão de saúde, de medicina do trabalho, que não conversa com a de ergonomia, que não conversa com NR12, que não conversa com 33, com 35, e quando o conceito de sistema de gestão é justamente a gente ter isso num guarda-chuva só. E a gente enxergando isso de uma forma sistemática e organizada, né? Mas o ser humano é naturalmente resistente a novidades, né? O medo do desconhecido, muitas vezes vai falar que isso não vai emplacar porque eu não conheço, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe, né? Então, como eu já essa experiência de já ter trabalhado com um sistema de gestão, né? E gostar de trabalhar, eu acho muito mais fácil, óbvio, dar um trabalho inicial para você encaixar isso tudo, mas depois que tudo está rodando, fica muito mais fácil, né? Eu acho muito melhor, né? Deve ter pessoas aqui que também já trabalharam, então você tem que considerar isso tudo, né? Você falou do prazo, né? Se a gente considerar NR1, 7, 9, 18, a 17 está para ser publicada. Todas elas já estão harmonizadas com o conceito de GRO e PGR. Eu também compartilho da mesma opinião sua, né, de que dificilmente não vai emplacar. Pode ser, como você bem disse, que a gente não tem bola de cristal, que possa haver um adiamento. Mas e se não houver? Né? A gente vai apostar, né, torcer para o Tarzan está lutando com o jacaré. Eu vou torcer para o jacaré ou para o Tarzan? Eu prefiro torcer para o Tarzan. É verdade. Tem uma porção de gente que entrou aí e como a letrinha é muito pequenininha aqui, eu tenho uma dificuldade de ler. Mas tem uma pessoa que entrou agora aí que eu respeito muito, eu gosto muito dele, particularmente, gosto muito, aprecio, que é o Rodrigo Camargo. O Rodrigo Camargo é uma pessoa extremamente qualificado. O Rodrigo fez parte de várias comissões representando a categoria médica nas mudanças das NRs. Então, assim, a minha responsabilidade aumentou agora, porque até agora eu poderia dizer qualquer coisa, né? Mas com o Rodrigo aí eu vou ter que tomar cuidado agora. Tem, inclusive, uma pergunta do Janilson aqui, que ele pergunta o seguinte: quanto ao novo PCMSO e o PGR, qual é o seu conselho para as consultorias? Ele deve estar perguntando entre a interação entre os dois, provavelmente. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Tu comentastes há pouco, Gustavo, que a parte de saúde não conversa com a segurança, as duas não conversam com terceiros, enfim. Mas o PGR, ele remete, o PCMSO remete muito, muito, muito para o PGR. Eu comentei agora, a partir, inclusive, dos ASUS, né? Que remete explicitamente para o PGR. Os próprios exames laboratoriais remetem para o PGR. A palavra PGR, eu não estou seguro agora, mas no PCMSO ela aparece 16, 17 vezes. Então, assim, eu não diria um conselho para as consultorias, né? Até porque há muito tempo agora a gente já vem aí enfatizando que as consultorias saiam dessa inércia, pelo fato de elas terem a responsabilidade diante de inúmeros clientes seus que daqui a pouco vão solicitar e elas não vão ter tempo suficiente para atender, pelo menos não com a agilidade necessária pela grande complexidade de trabalho que elas esperam, e que comece a trabalhar. Algum tempo atrás eu fiz um exercício, o inventário de riscos, ou no inventário de riscos são solicitados 12 ou 13 itens. Um inventário de riscos para um cliente são 12, 13 itens. Para 10 clientes são 120 itens. Para 100 clientes são 1.200 itens. Ou seja, as planilhas de Excel, como tu disseste muito bem, as jurássicas planilhas de Excel,
acabaram. Não tem como fazer gestão com planilha Excel. Então, assim, consultorias, entre no século XXI, consultorias entre no ano 2021. E decididamente comecem a investir no PGR. Eu acho que, entre outras coisas, não é só uma preocupação técnica, mas é uma preocupação financeira também. Afinal de contas, né, Gustavo? Nós temos que nos preocupar com o leite das crianças, não é isso? Então, é assim, é uma questão de para algumas vai ser uma questão de sobrevivência, para outras vai ser uma questão de crescimento. E, repito, para outras, infelizmente, vai ser uma perda relevante de clientes. Com certeza. Né? Fora que, você falou das questões financeiras, né? Fora que você tem um sistema de gestão, vai te facilitar em muito as questões relativas ao controle de adicional de periculosidade, de insalubridade, que não estão diretamente ligados ao PGR, mas que vai facilitar muito, porque você vai ter gestão, você vai ter um conhecimento muito maior de todas as questões de saúde e segurança. Então, a tendência é que se as empresas tenham um sistema robusto, elas vão ter menos gastos com passivos, né? Não vão gerar passivos, vão gerar um volume muito maior, controlado. Então, vai ter menos insalubridade, menos adicional de insalubridade, menos adicional de periculosidade, menos FAP, menos aposentadoria especial, se elas quiserem, obviamente, né? Para a última pergunta, que a gente já está quase estourado aqui. Eu, por exemplo, trabalhei 10 anos na área industrial, né? E sei que a rotina é super pesada, não só na área, na área industrial, mas os profissionais do SESI têm uma rotina, em geral, muito extensa, muito pesada, né? De maneira geral, você acha que essas empresas e esses profissionais, eles vão precisar de ajuda para implantar o PGR? Vamos conceituar o ajuda. Ela pode ser dividida em duas partes. Uma ajuda sistêmica e uma ajuda funcional. Ajuda sistêmica é sistema. É óbvio que sim. É óbvio que sem sistema não tem como. E não é um sistema, tem que ser o sistema que atenda exatamente aquilo que vai ajudar as pessoas a fazer a gestão de uma forma muito mais amigável. Não é um sistema com planilha, um grande planilhão Excel eletrônico, que a pessoa vai ter mais trabalho para alimentar o sistema, ficar customizando e ficar fazendo uma porção de perdendo muito tempo. Então, nesse ponto é fundamental. Em relação à ajuda funcional, aí é muito variável, é muito relativo, porque depende do profissional e depende da sua estrutura. Algumas empresas, pelo fato dos profissionais estarem já soberbados de trabalho, certamente vão ter necessidade de que alguém organize toda a estrutura para que eles possam trabalhar isso. E aí sim, aí começa desde a questão documental, desde da melhoria das avaliações, das respostas às necessidades que a NR está pedindo. Outras, talvez não, mas certamente o consultor do PGR, ele vai ter um campo de atuação muito, muito grande. Infelizmente, eu não vejo, de novo, eu vou voltar para as consultorias, porque é uma preocupação. 80% dos nossos clientes são consultores. E eu vejo neles uma preocupação muito grande com isso aí. Inclusive, na próxima semana, no final dessa semana, eu vou ter uma entrevista com uma pessoa que está muito preocupada como que ele vai organizar a sua estrutura funcional hoje em relação à demanda que já está surgindo pelos seus clientes. Então, assim, infelizmente eu não vejo nos consultores uma formação, né, suficientemente consistente, sólida, para que eles sejam consultores em implantação de PGR.